E nesta sexta-feira, a ONU anunciou que vai investigar a suspeita de que alguns de seus funcionários podem ter participado dos ataques do Hamas contra Israel. A notícia levou o governo americano a suspender o repasse de dinheiro para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, conversaram nesta quinta-feira para combinar a necessidade de uma investigação rápida. Flávio, a denúncia é grave aí, né? Que teria, então, funcionários da ONU envolvidos nos ataques do Hamas no último dia 7 de outubro a Israel. Não há confirmação do número de funcionários, mas extraoficialmente aí alguns diplomatas falam em até 12 pessoas envolvidas no ataque contra os judeus. O problema é o seguinte, entre a ONU, entre o Hamas e entre os órgãos que eu vou investigar isso, eu não sei em quem eu confio menos. Esse é o grande problema dessa questão. Porque a ONU, ela já vem fazendo um trabalho terrível, principalmente em relação a Israel, há muitos e muitos anos, né? Israel foi um país ali reconhecido, né? Uma terra que foi reconhecida como um país ali pela ONU, primeira vez que foi isso. O embaixador brasileiro estava presidindo esta reunião, Oswaldo Aranha. Não contente com isso, né? Isso mostra, na verdade, que o Brasil ele tinha um protagonismo importante justamente pela sua neutralidade, ou seja, não tem nada a ver com esse lugar aqui. Igual quando você faz uma reunião na Islândia, por exemplo, para decidir o final da Guerra Fria, ou um país ali do lado de Israel que tem uma importância geográfica gigantesca justamente pela sua neutralidade, que é a Jordânia. Quando você precisa negociar a paz, coloca lá judeus, muçulmanos, cristãos, todo mundo ali para decidir as coisas na Jordânia, por ser um país muito grande e conhecido pela sua neutralidade. Agora, a ONU, ela apenas se vende como um órgão, né, internacional livre, e assim, livre de decisões. Ora, a ONU ela está se investigando aqui no caso, né? Não parece algum país aí que tem alguns problemas, né, com investigações, etc. Ela está se investigando. Na prática, ela está fazendo isso. Uma grande uma enrolação para fazer isso. E, aliás, outro órgão que eu também não confio muito é o próprio governo americano, né? Dando dinheiro o tempo todo lá para a reconstrução da Palestina. A gente sabe que esse dinheiro, assim, se 10% desse dinheiro chegar a um palestino e falar assim, olha, vamos construir uma casa, vamos fazer um saneamento básico, eu duvido que 10% desse dinheiro consiga chegar lá para eles. É mais um órgão que está lá simplesmente fazendo pressão. Esse modelo atual de governança global, ou seja, você não tem um Estado com limites geográficos lá pontuais que ele possa aplicar a sua lei. Não, a governança vem de fora, são leis assim colocadas, criadas em abstrato e que depois vão ser aplicadas por pessoas que você não sabe quem, não sabe em cima de quem, sabe? Vira uma confusão danada, ainda mais em lugares como o Oriente Médio ali. Esse tipo de governança funciona simplesmente por lobby, ou seja, não é uma lei de fato. A ONU, ela não tem a lei do seu lado. Ela tem um poder de lobby. Israel vai ter seu poder de lobby, Hamas vai ter seu poder de lobby. Todos esses blocos estão fazendo isso. E aí você vê que a ONU, os funcionários da ONU, eles, como humanos que são, eles têm a sua própria visão. Eles estão trabalhando para a ONU para financiar, na verdade, o seu lado político. E o pior de tudo, seu lado político é terrorista, é violento, mata criança, mata bebês, sequestra idosos, sabe? É famoso ali pelos estupros coletivos de mulheres. Aí você fala, bom, no final das contas, a ONU, ela está promovendo a paz de verdade ou ela está simplesmente falando, olha, vamos colocar algumas pessoas aqui para atuar politicamente e falar que estão em nome da democracia, em nome da paz mundial, em nome de uma governança, sei lá, com a Agenda 2030 e não sei mais o que, simplesmente porque nós somos sempre os bonzinhos. Me lembra muito um país na América do Sul. Bom, antes de ouvir a Ana, eu vou acrescentar mais uma informação que tem relação com o assunto. A Corte Internacional de Justiça rejeitou o pedido da África do Sul de condenar Israel por genocídio e de ordenar que o país interrompesse imediatamente a guerra contra o grupo terrorista Hamas. O tribunal pediu que os terroristas libertem imediatamente os reféns e que Israel tome medidas para prevenir a morte de civis e a deterioração das condições de vida em Gaza.
Bom, Ana, acho que a gente pode reunir esses dois assuntos, né? E vale lembrar que o governo Lula endossou esse pedido da África do Sul para condenar Israel por genocídio. Agora, essa denúncia que surge, uma investigação de que funcionários da ONU estariam envolvidos nos ataques do Hamas contra Israel. Paula, dois assuntos importantíssimos, né? O primeiro que muita gente, muitos analistas de política, geopolítica, agora com as primárias republicanas aqui nos Estados Unidos, muita gente que não se atenta aos fatos, ao que de fato acontece, sem ter nenhum viés ideológico, muita gente que deixa ficar cego, né? Que coloca uma venda nos olhos para os fatos. Muita gente não está entendendo por que Donald Trump continua crescendo nas pesquisas até numa eleição geral contra Joe Biden. Donald Trump vai sair das primárias republicanas. E o fato, Paula, aliás, os fatos são que durante a administração de Donald Trump, quando ele estava na Casa Branca, ele colocou o dedo em muitas feridas importantes, não apenas para os americanos, mas para o mundo. E uma dessas feridas foi exatamente expor o papel da ONU numa agenda globalista, como o Flávio muito bem explicou, numa agenda que não tem fronteiras, que os países não têm fronteiras. Aliás, fronteiras são importantes apenas na guerra Ucrânia e Rússia, mas aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo na fronteira sul, por exemplo, aí não é tão importante assim. E essa exposição que Donald Trump deu ao que de fato a ONU está proclamando sempre, né, com discursos bonitos, fantasiados de democracia, proteção às minorias, aos direitos humanos, na verdade, tudo não passa de discursos hipócritas e que não param em pé, né? Porque nós temos, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, nós temos a China, com os campos de concentração dos uigures na China, isso não é mencionado, é jogado para debaixo do tapete. Temos Venezuela, a Rússia, dentro da Comissão de Segurança, inclusive estava sentado recentemente na cadeira de presidente ali da Comissão de Segurança da ONU. Os direitos da ONU, os direitos das mulheres da ONU, que pedem, essa comissão pede até hoje, Paula, mais provas, acreditem vocês. Eu até escrevi um artigo na Oeste sobre isso, de que o mundo falhou com as mulheres e que a ONU falhou com as mulheres, pedindo mais provas do que aconteceu com as mulheres no 7 de outubro, aquela barbárie, aquele estupro, inclusive filmado pelos próprios terroristas do Hamas. E agora nós temos a notícia de que, infelizmente, o Brasil está, mais uma vez, o Brasil de Lula está, mais uma vez, do lado errado da história, não condenando o grupo terrorista Hamas como tem que ser condenado, sem absolutamente nenhuma restrição a Hamas, não tem a Hamas, um grupo terrorista e de bárbaros. E agora, mais uma vez, a petição que o Brasil apoiou, o mundo verdadeiro que luta contra a barbárie disse não vamos aceitar, nós vamos continuar mostrando que a realidade hoje é a barbárie contra a civilização. Não tem como ficar em cima do muro nessa situação.